Tudo o que você vivencia no mundo exterior é apenas o reflexo do que aceitou como verdade em seu mundo interior. Neville Goddard. Há momentos na vida em que algo começa a mudar silenciosamente dentro de você, mesmo antes de qualquer coisa mudar fora. Você não sabe explicar o porquê, mas sente uma espécie de inquietação leve, uma sensação de que algo está se movendo no invisível, preparando o caminho. E é nesse exato ponto, quando parece que nada acontece, mas tudo vibra em transformação, que o universo sussurra: você está prestes a vencer. Pouca gente entende esse momento. Ele é sutil, quase imperceptível. É o ponto onde a velha realidade tenta resistir, onde as circunstâncias parecem se voltar contra você, e onde a dúvida tenta tomar o controle. Mas Neville Goddard dizia que esse é o sinal mais claro de que o invisível está se tornando visível. Porque antes que o novo se manifeste, o velho precisa desmoronar. Se você está vendo este vídeo agora, não é por acaso. A consciência atrai aquilo que ressoa com seu estado. E o fato de você ter sido conduzido até aqui é uma resposta silenciosa da vida. Você está no limiar da virada. Pode ser que o cenário ao redor ainda pareça confuso, que as respostas ainda não tenham chegado, que as portas ainda pareçam fechadas, mas o universo não trabalha com o tempo humano. Ele trabalha com estados de consciência. Neville ensinava que tudo começa e termina na imaginação. E quando você sustenta uma visão com fé, mesmo sem provas, mesmo em silêncio, a realidade externa começa a se curvar diante dessa vibração interna. O homem cria o que imagina e acredita ser verdadeiro, ele dizia. Então, se você mantém a sensação íntima de vitória, ela precisa se tornar carne. É lei. Muitas pessoas desistem exatamente aqui, no ponto em que estavam prestes a atravessar a ponte. Elas confundem o desconforto do renascimento com o sinal de que nada está dando certo. Mas o desconforto não é fracasso. É o parto de uma nova realidade. É o universo reorganizando tudo para alinhar sua vida ao que você imaginou como verdadeiro. Talvez, nesse instante, você esteja sentindo vontade de largar tudo, achando que orou demais, que acreditou demais, que esperou demais. Mas é justamente quando você está prestes a vencer que a resistência parece maior. Porque o mundo físico está tentando manter a forma antiga, e sua mente está tentando se libertar. Neville dizia que, antes da manifestação, há sempre um teste de fé. Aquele momento em que nada parece estar acontecendo, mas é quando tudo está acontecendo. Quando o invisível se aproxima do visível, o tempo parece mais lento. O relógio parece zombar da sua espera. E é nesse intervalo que muitos perdem a vibração, duvidam, cedem à aparência. Mas se você compreender o que realmente está ocorrendo, se perceber que esse silêncio é o som do milagre amadurecendo, você não vai desistir. Vai permanecer firme no estado da vitória, como quem já venceu. Você não precisa forçar nada. Não precisa implorar. Apenas sustente o sentimento. A consciência é criadora, e o sentimento é a chave. Se você puder sentir que já é quem deseja ser, se puder repousar mentalmente na cena final, mesmo que a razão diga o contrário, o universo não terá escolha senão refletir isso de volta para você. Talvez você ache que está vendo este vídeo por curiosidade, mas não. Existe uma sincronicidade acontecendo. É como se o próprio campo invisível quisesse te lembrar de algo que você esqueceu. A vitória já existe, você só precisa alcançá-la internamente. Então, antes de seguir, apenas respire por um momento. Permita-se lembrar quem você é. Você não é a história que viveu, nem os erros que cometeu, nem as dúvidas que teve. Você é a consciência por trás de tudo isso, e essa consciência é o próprio poder criador de Deus se expressando através de você. E se neste momento você sente que algo está se movendo, ainda que não saiba o que, confie. A energia que te trouxe até aqui está te preparando para atravessar o portal da vitória. E ela não falha. Às vezes, as últimas provas da vida são os maiores empurrões do universo para te colocar exatamente onde você pertence. Tudo o que parece contrário é apenas o cenário antigo resistindo antes de desaparecer. Acredite, quando tudo parece ruir, é porque algo muito maior está nascendo. Neville dizia que persistir na suposição já realizada é o segredo da manifestação. É permanecer firme, mesmo quando tudo fora diz que você deveria desistir. Porque a fé não é acreditar quando se vê, é ver antes que exista. E se você está ouvindo estas palavras agora, não ignore. Isso é um sinal. Um lembrete de que o invisível já está a seu favor. A batalha não é contra o mundo,
mas contra a dúvida dentro de você. Mantenha-se onde a vitória já é real. Fale com confiança. Ande com serenidade. A imaginação é o altar onde o milagre se inicia, e a persistência é a chama que o mantém aceso. Você não precisa correr atrás de nada, apenas alinhar seu estado ao que deseja. Porque tudo que pertence ao seu estado virá até você. E quando vier, parecerá natural, inevitável, como se sempre tivesse sido seu. Talvez esta seja a mensagem que o universo quis te entregar hoje. E se ela ressoou dentro de você, é porque algo dentro de você já reconheceu a verdade. A vitória está próxima. Há um ponto na caminhada em que o universo parece brincar com o silêncio. Você pede sinais e o céu fica quieto. Você imagina o resultado e, por um instante, tudo ao redor parece contradizer o que acreditou. É o momento em que as orações parecem flutuar sem resposta, e o coração se pergunta: será que tudo isso vale a pena? Mas é justamente nesse ponto que Neville Goddard dizia que a consciência está sendo provada. Não por castigo, mas por confirmação. Porque a consciência criadora só pode se mover em direção àquilo que você sustenta como verdade, e não ao que você espera em desespero. Quando você se eleva internamente, o mundo físico precisa se reorganizar. Isso causa atrito. As velhas crenças se agitam. As pessoas que não vibram mais com seu novo estado começam a se afastar. As circunstâncias parecem se desalinhar, quando na verdade estão apenas se realinhando ao seu novo campo. É aqui que muitos perdem o eixo, porque confundem o caos do realinhamento com fracasso. Neville dizia que a persistência na suposição é o teste da fé. Ou seja, é nesse terreno instável, quando as aparências gritam não, que o seu sim interior se torna mais poderoso. O contraste é o mensageiro do progresso. Quando a luz entra, a sombra se revela. E não há vitória verdadeira sem o confronto entre o que você acredita e o que o mundo tenta te mostrar. O universo não está te punindo. Ele está te perguntando: você realmente acredita no que imaginou? Quando a consciência responde com firmeza, quando você escolhe permanecer no estado do desejo cumprido, o cenário precisa ceder. A resistência é a prova de que a nova realidade já está empurrando a antiga para fora. É o momento exato em que as últimas peças do velho mundo se desencaixam. Imagine que você está dentro de um sonho. Tudo ali é maleável, moldado pelo seu foco. Se você começa a sonhar que está sendo perseguido, o medo cresce. Se, em meio ao sonho, você decide parar e afirmar isso é apenas um sonho, a cena se dissolve. A consciência desperta dentro da própria criação. É exatamente isso que acontece na vida desperta. Quando você percebe que as circunstâncias não têm poder algum sem sua aceitação interior, o jogo muda. Neville costumava dizer: o mundo é uma tela refletindo o filme que você projeta internamente. E, às vezes, antes de um novo filme começar, você ainda vê os últimos segundos do antigo. É isso que você chama de atraso. Mas é apenas o reflexo anterior se apagando. Por isso, quando as coisas parecerem mais difíceis, mais tensas, mais desconexas, lembre-se, é o eco do velho mundo gritando antes de se calar. E é aí que a fé deve se tornar silenciosa, não desesperada. Porque a fé desesperada ainda duvida, mas a fé silenciosa sabe que já venceu. Pense nas vezes em que você quase desistiu e, pouco depois, algo surpreendente aconteceu. Esse é o padrão da criação. Primeiro vem o vazio, depois vem a luz. Primeiro a escuridão, depois a aurora. É a forma como o divino se manifesta, através da tensão criativa que antecede o novo. Se você está sentindo essa tensão agora, essa sensação de eu não sei mais o que fazer, é porque o universo já está no limiar da entrega. Tudo o que você imaginou está procurando uma brecha para se tornar realidade, e essa brecha é a sua persistência. Acredite, o universo não erra endereços. Nenhuma mensagem chega até você por acaso. Quando Neville falava sobre persistir na sensação do desejo realizado, ele não falava de insistir com o mundo, mas de permanecer no estado interior, mesmo quando o mundo nega. Há algo sagrado nesse instante em que você decide não duvidar. É como se o invisível se curvasse diante da sua convicção. O universo observa em silêncio, e quando percebe que você não precisa mais de provas, ele te entrega. Porque é nesse momento que você vibra a partir da certeza, e não da falta. Essa é a diferença entre desejar e saber. Desejar é pedir, saber é criar. Quando você deseja, você vibra ainda não tenho.
Quando você sabe, você vibra já é meu. E o mundo responde à vibração, não às palavras. O teste é simples, mas profundo. Se a sua fé precisa de garantias, ela ainda é frágil. Mas quando você permanece calmo no meio da incerteza, é porque algo dentro de você já entendeu. E esse entendimento é o próprio poder criador em ação. Então, se o silêncio parece longo demais, se as respostas ainda não chegaram, não tema. O universo não se esqueceu de você. Ele está apenas rearranjando as peças no tempo e no espaço para que tudo se encaixe com perfeição. Há uma força invisível que trabalha nos bastidores da sua vida, e ela nunca falha. O que parece atraso é apenas preparação. O que parece negação é redirecionamento. E o que parece perda é, na verdade, libertação do que já não cabe no novo ciclo. Respire fundo. Permaneça onde a vitória já é real. E se você ainda duvida de que está perto, lembre-se, o universo não desperdiça energia. Você não estaria ouvindo isso se a manifestação não estivesse a um passo de se revelar. Neville disse uma vez: tudo o que você aceita como verdadeiro se torna visível com o tempo. Então, aceite a vitória como um fato já consumado. Porque, aos olhos da consciência, ela já aconteceu. Há um instante em que o desejo deixa de ser busca e se transforma em certeza. É o ponto exato onde a mente cessa o esforço e o coração repousa na confiança. Neville Goddard chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. É o segredo mais simples e, ao mesmo tempo, o mais profundo de todos: sentir como se já fosse real. O erro de muitos é tentar imaginar o que querem como se estivessem pedindo. Pedir mantém o estado da falta. O pedido vibra ainda não tenho, e o universo só pode responder a essa vibração. Mas quando você começa a se sentir pleno, quando se comporta internamente como quem já possui o que deseja, a realidade começa a se curvar. Neville dizia: você deve entrar na sensação de já ser e deixar o mundo refletir isso de volta. O mundo é espelho, não criador. É o reflexo da imagem que você sustenta por dentro. É por isso que orar não é implorar, é assumir a identidade daquele que já recebeu. Feche os olhos por um momento. Imagine que o que você deseja já é parte da sua vida. Veja-se ali, dentro da cena final, não como espectador, mas como protagonista. Sinta o alívio, a gratidão, a naturalidade. Observe o quanto o corpo relaxa quando a mente aceita como verdadeiro. Essa sensação é a ponte entre o invisível e o visível. O universo não entende palavras, entende vibração. E a vibração nasce do sentimento. Quando o sentimento muda, o mundo se ajusta. É por isso que Neville insistia: sentir é o segredo. Mas sentir não é forçar uma emoção, é reconhecer uma verdade interna. É quando você percebe que a vida nunca te negou nada, apenas esperou que você se tornasse o que pedia. Imagine um ator. Antes de subir ao palco, ele entra no personagem. Sua postura muda, sua voz muda, até seu olhar muda. Ele não está fingindo ser, ele se torna. E quando se torna, o público acredita. Assim é com a consciência. Quando você assume o estado da vitória, o universo acredita em você. A fé é a arte de habitar um estado antes que o mundo confirme. É caminhar com a serenidade de quem sabe que o invisível já se moveu. A cada gesto, a cada pensamento, a cada escolha, você reforça o campo vibracional do novo estado. Talvez você ainda não veja resultados, mas não se engane, eles já começaram a se formar. O invisível se organiza em silêncio. O tempo apenas revela o que já foi aceito na consciência. Quando você diz eu sou próspero, eu sou amado, eu sou curado, não está tentando enganar a mente, está lembrando ao universo o que sempre foi verdadeiro. E se você repetir isso com sentimento genuíno, sem ansiedade, algo começa a mudar de forma quase imperceptível. O mundo reage à nova identidade que você está assumindo. Neville afirmava que o segredo não é lutar contra o que existe, mas substituir a velha imagem pela nova. A mente humana tenta destruir o que não quer. A consciência desperta simplesmente o substitui por uma visão mais elevada. Então, se há algo na sua vida que ainda parece preso, não lute. Imagine o oposto com naturalidade. Não como fuga, mas como criação. Porque toda mudança começa quando você decide ver diferente. É assim que o invisível se manifesta, primeiro na imaginação, depois na emoção, e por fim na matéria. Tudo o que existe foi, um dia, apenas uma imagem mental sustentada com convicção.
Você não precisa esperar que o mundo mude para acreditar. Precisa acreditar para que o mundo mude. O atraso da manifestação é o tempo que você leva para se convencer de que já é. Neville dizia que o mundo externo é um espelho lento. Ele reflete o novo estado com um pequeno intervalo. E durante esse intervalo, a dúvida tenta se infiltrar. É o momento em que você precisa permanecer. Não por teimosia, mas por convicção silenciosa. A sensação de já ter é o portal da materialização. Quando você sente, mesmo sem ver, algo dentro do campo se ajusta. As pessoas certas começam a se mover. As oportunidades se aproximam. As coincidências aumentam. Tudo parece alinhado, não porque o mundo mudou, mas porque você mudou o mundo interno. A vitória não é um evento futuro, é um estado presente. Quando você habita o estado da vitória, tudo que está alinhado com esse estado começa a ser atraído. Não há esforço, apenas coerência. E talvez essa seja a lembrança que você precisava hoje. Pare de lutar para conquistar e comece a descansar na certeza de que já é. O que é seu não precisa ser perseguido, apenas reconhecido. Existe um silêncio poderoso no coração de quem já sabe que venceu. Esse silêncio não pede, não teme, não duvida. Apenas observa o desenrolar do inevitável. Neville dizia: a imaginação cria a realidade. O homem que imagina com fé molda o mundo à sua imagem. Portanto, tudo que você experimenta agora é apenas o reflexo do que um dia aceitou sentir. Se você deseja mudar o reflexo, não bata no espelho. Mude o olhar. Mude o que está sendo projetado. E se o universo te trouxe até aqui, é porque chegou a hora de mudar o espelho, de assumir o estado do que sempre foi seu por direito. Permaneça aí, na vibração de quem já venceu. O resto é apenas o eco do passado se desfazendo. Quando a consciência desperta para o poder que carrega, a vida deixa de ser um campo de batalha e se torna um campo de criação. O que antes era esforço vira fluxo. O que antes era medo vira direção. E é aí que a vitória deixa de ser uma meta e passa a ser um estado natural do ser. Neville Goddard dizia que o verdadeiro milagre não é mudar as circunstâncias, mas mudar a consciência que as produz. Tudo o que você experimenta é consequência do seu estado interior. Se o mundo parece te desafiar, não é porque o universo quer te punir, é porque ele está te revelando o que ainda precisa ser transformado dentro de você. O estado de consciência é como um campo magnético. Ele atrai experiências compatíveis. É por isso que quando você muda internamente, as mesmas situações começam a se comportar de forma diferente. As pessoas te tratam de outra maneira. As oportunidades surgem em lugares improváveis. A vida parece conspirar, mas, na verdade, ela sempre conspirou. Foi você que começou a ouvir. Quando você alcança o estado da vitória, algo muda na sua energia. Você não busca mais provas. Você simplesmente sabe. Não há mais pressa. A urgência se dissolve, e o tempo parece te servir. Essa serenidade é o verdadeiro sinal de que o trabalho interior foi concluído. O mundo reage à sua vibração como o espelho reage à sua expressão. Se você sorri, ele sorri de volta. Se você teme, ele se contrai. Se você confia, ele abre o caminho. É por isso que a fé madura é silenciosa, porque ela entende que tudo já está resolvido em outro plano e que o papel do homem é apenas alinhar-se à verdade invisível. A consciência vitoriosa não nega a dor, mas a transcende. Ela entende que até os obstáculos são instrumentos de lapidação. Cada atraso, cada negação, cada silêncio foi um treinamento invisível para o novo nível que estava por vir. É comum que, antes da virada, a vida pareça te testar em todas as áreas. Finanças, saúde, relacionamentos, tudo parece tremer ao mesmo tempo. Mas esse é o sinal mais claro de que você está ascendendo. O velho campo não consegue mais te conter, e por isso ele desmorona. Você não está perdendo. Está sendo realinhado. Tudo que não ressoa com o novo estado precisa sair, e às vezes isso dói. Mas é nessa dor que nasce a clareza. É no caos que a fé é lapidada. Neville ensinava que a fé é lealdade ao estado invisível. É permanecer fiel à visão interior mesmo quando tudo parece o contrário. Essa fidelidade cria uma força interior que muda o curso da vida. E é assim que a vitória chega, sem alarde, sem aviso. Às vezes, no meio de um dia comum, algo acontece e você entende que o impossível se materializou. Não foi sorte.
Foi coerência vibracional. As pessoas olharão para você e dirão que foi destino. Mas você saberá que foi consciência. O destino é apenas o nome que damos àquilo que criamos inconscientemente. Quando o estado de vitória se estabiliza dentro de você, o mundo começa a se reorganizar de maneira suave. As respostas que antes exigiam luta agora vêm com leveza. Você passa a agir por inspiração, não por desespero. E tudo que é feito por inspiração vem com um selo de perfeição divina. Essa leveza não é falta de ação. É ação guiada. É quando você não precisa mais empurrar a vida, porque ela começa a te puxar na direção certa. É o que Neville chamava de ação inspirada pelo estado cumprido. Você não força, você flui. O maior sinal de que você está prestes a vencer é quando a paz começa a substituir a ansiedade. Mesmo sem resultados aparentes, algo dentro de você sussurra: está feito. E esse sussurro é a voz do Criador dentro de você. O segredo, então, é permanecer nesse lugar interno. A mente tentará voltar ao medo, ao controle, à dúvida. Mas cada vez que isso acontecer, apenas retorne à sensação de já ser. Não discuta com o medo, apenas o transcenda com a certeza. Com o tempo, essa certeza se torna sua morada. Você não precisa mais se lembrar de imaginar, porque já vive a partir do estado imaginado. Essa é a verdadeira transformação, quando a prática vira natureza, e a fé vira visão. E quando isso acontece, o mundo ao redor muda silenciosamente. As pessoas percebem algo em você, uma tranquilidade, uma força, uma luz, e não conseguem explicar. Mas você sabe. Sabe que nada disso é sorte. É consciência desperta. Se você sente que está chegando nesse ponto, onde tudo dentro de você começa a descansar, saiba, a vitória não está vindo. Ela já chegou. Você só está aprendendo a enxergar com os olhos do espírito o que a mente ainda não consegue ver. Quando o coração alcança o estado da gratidão antes que o milagre aconteça, o universo entende a mensagem: já é real. A gratidão é o idioma do plano invisível. Ela diz ao universo que a criação foi concluída. E é por isso que Neville Goddard afirmava que aquele que agradece antes de receber demonstra fé verdadeira. Muitos vivem pedindo provas. Outros, em silêncio, agradecem. E são esses que veem o impossível se dobrar diante deles. Porque a gratidão não é apenas um sentimento bonito, é uma vibração de conclusão. É o som interno do está feito. Quando você desperta nesse nível, não há mais distância entre o desejo e a manifestação. O universo começa a agir como um espelho instantâneo. Pequenos sinais surgem. Coincidências se multiplicam. Pessoas reaparecem. Portas se abrem. Tudo parece orquestrado, e é. Mas a verdade é que nada disso é novo. Apenas agora você se sintonizou com a frequência onde tudo isso já existia. A vitória sempre esteve lá, mas era preciso elevar-se até ela. A consciência humana se move por camadas. Cada pensamento, cada emoção, cada crença é uma vibração. E a gratidão é uma das mais altas, porque é a vibração do já realizado. Quando você se mantém nela, as camadas mais densas, medo, escassez, dúvida, começam a se desfazer. É nesse ponto que a vitória deixa de ser promessa e se torna inevitável. O universo não pode negar aquilo que você já vibra. Neville dizia que toda oração é respondida se você assumir o sentimento do desejo cumprido. Mas ele também lembrava: a resposta não vem para quem implora, vem para quem aceita. A gratidão é a forma mais pura de aceitação. E ela não precisa ser teatral. Não exige palavras altas, nem gestos grandiosos. Às vezes, é apenas um suspiro. Uma respiração profunda de quem sente: eu sei que está feito. Esse tipo de gratidão não busca, ela reconhece. É a lembrança silenciosa de que o Criador e a criação são um só. Há uma serenidade especial nesse estado. O tempo perde o poder. O medo se dissolve. Você começa a ver beleza onde antes via carência. As pequenas coisas parecem mágicas. Porque tudo vibra de acordo com o olhar de quem observa. A mente humana, acostumada com o esforço, tenta controlar o quando e o como. Mas o universo responde à coerência, não à urgência. Você não precisa dizer por favor a um campo que já te obedece. Precisa apenas emitir a vibração correta. O estado da vitória é silencioso, mas poderoso. Ele não grita, não exige, não prova nada.
Apenas é. E esse ser muda tudo ao redor. Quando você age a partir desse estado, cada decisão é inspirada, cada movimento tem propósito. Você não força mais os resultados, você os permite. E tudo o que é permitido se manifesta sem resistência. A gratidão é o sinal de que o coração entendeu o mistério. O universo nunca esteve contra você. Ele apenas reflete o que você aceita como verdade. Nesse ponto, até as provações ganham novo significado. O que antes parecia atraso, agora se revela como proteção. O que antes parecia perda, agora mostra que era libertação. A vida começa a falar contigo numa linguagem que vai além das palavras, sincronicidades, intuições, encontros. É assim que o invisível confirma o visível. Neville dizia que quando o homem desperta para sua unidade com o ser divino, ele percebe que tudo o que acontece é um meio para sua realização. Nada é desperdício. Tudo é ferramenta. Até o sofrimento serviu para te preparar para o estado da vitória que agora você sustenta. E se você sente paz enquanto ouve isso, é porque o campo já reconheceu a vibração. A paz é o sinal de que a luta terminou. E quando a luta termina, o milagre começa a se mover. O universo se dobra diante de quem agradece sem ver. Porque, nesse ato, o homem se torna o próprio Criador em manifestação. Agradecer é selar o pacto entre o invisível e o visível. É dizer, eu confio, mesmo sem entender. E o universo, em resposta, sussurra, então está feito. É nesse ponto que a vida começa a parecer fácil. Não porque os desafios desaparecem, mas porque você os atravessa com consciência. A vitória deixa de ser um evento e passa a ser o seu estado natural. Você acorda com fé, anda com paz, fala com propósito e dorme com gratidão. A cada dia, o invisível se torna mais nítido. Você percebe que não precisa ver para crer, mas crer para ver. E a partir daí, tudo muda, não apenas o que você tem, mas quem você é. Há um instante na jornada em que o buscador percebe que não há mais nada a buscar. Tudo o que ele desejava já estava dentro dele desde o início, esperando apenas ser lembrado. Esse é o ponto em que a consciência se torna plena. Não há mais luta, nem ansiedade, nem pressa. Há apenas um reconhecimento silencioso. Eu já sou. Neville Goddard dizia que o segredo da vida é o controle consciente da imaginação. E quando a imaginação desperta, o homem descobre que sempre foi o autor da própria história. Cada vitória, cada queda, cada reencontro, tudo fazia parte do mesmo roteiro divino escrito pelo seu próprio ser. A consciência é o pincel de Deus. E cada pensamento, cada emoção, cada imagem sustentada na mente é uma pincelada na tela da vida. Quando você aprende a pintar com fé, a tela muda de cor. E tudo o que antes parecia distante começa a tomar forma diante dos seus olhos. Nesse ponto, a manifestação deixa de ser um como e passa a ser um quando. Você não pergunta mais será que vai acontecer, porque sente que já aconteceu. E quando a alma atinge essa vibração, a matéria se curva em reverência. A vida se torna uma sequência de confirmações. A música certa toca no momento exato. Uma frase surge como resposta. Um encontro inesperado muda o rumo do dia. E tudo parece tão sincronizado que seria impossível chamar de coincidência. Não é sorte, é alinhamento. É o reflexo da consciência vitoriosa que aprendeu a descansar no poder do já é. Neville explicava que você não atrai o que quer, atrai o que é. Por isso, quando você se torna vitória, o universo não tem escolha senão te refletir. Ele não questiona, não argumenta, não atrasa, ele apenas obedece. E quanto mais natural você se sente sendo quem deseja ser, mais rápido a realidade responde. Esse é o ponto onde muitos sentem o impulso de compartilhar. Porque a consciência elevada transborda. Ela quer expressar o que viveu, quer expandir a luz. E é nesse momento que a tua vitória começa a inspirar outros. Você se torna um espelho para quem ainda está no meio da travessia. Sem precisar convencer ninguém, apenas sendo. Você começa a perceber que o maior propósito da vitória não era o resultado, era o despertar. Era lembrar que o poder de criar sempre esteve em você. E que nenhuma circunstância tem mais autoridade do que o estado que você decide habitar. A fé verdadeira não exige evidências, ela gera evidências. E quando essa fé amadurece, ela se transforma em serenidade. Você não corre mais atrás de bênçãos, as bênçãos passam a correr atrás de você.
Há algo profundamente sagrado nesse ponto da jornada. É como se o universo inteiro respirasse com você. Você sente que não está separado de nada, que não precisa controlar nada, que tudo flui com precisão divina. E é aí que você entende o mistério do descanso espiritual. Não é desistir, é confiar tanto que o esforço se torna desnecessário. A consciência que um dia duvidou agora apenas observa. Ela sabe que a semente germinou. E que o tempo da colheita é questão de revelação, não de esforço. Se este vídeo chegou até você, não é coincidência. Talvez seja apenas o lembrete que você precisava para parar de lutar e começar a permitir. Porque o que você busca já está te buscando. E tudo o que o universo precisa para te entregar é que você aceite o que já é seu. Você não está esperando a vitória. Você é a vitória. E quando essa verdade se enraiza, a vida muda de tom. As cores ficam mais vivas. O tempo desacelera. E uma paz inexplicável toma o lugar da dúvida. A vitória não é um evento futuro. É o seu estado natural quando você lembra quem é. E você está lembrando agora. Permaneça nesse sentimento. Não o force, apenas viva a partir dele. A cada respiração, sinta o universo respondendo. Porque ele sempre responde àqueles que creem sem precisar ver. E se estas palavras tocaram algo dentro de você, é porque o invisível já começou a se mover. Não ignore isso. O universo fala através da ressonância, e você acabou de ouvir a voz da confirmação. A vitória não está vindo. Ela está aqui. E o simples fato de você ouvir isso agora é o sinal de que o invisível acabou de se tornar visível.